Bem-vindos ao canal, preparados para mais uma lavagem cerebral. Hoje a gente vai falar da continuidade daquela mensagem, construindo Cristo em nós. Deus, ele quer fazer uma grande construção. Esse é o propósito da nossa existência, e desde os tempos antigos, Deus, ele busca construir um lugar, uma casa para ele. Não que ele precise habitar numa casa, ele não precisa de templos feitos por mãos humanas, mas a gente vê um padrão bíblico no Antigo Testamento que aponta para algo muito maior, que é o que a gente vive hoje. Então a gente vê de uma maneira profética Deus dando medidas exatas e materiais específicos, como diz o Nilson Júnior, para Noé construir a arca, as coordenadas certas para ele fazer o material específico, o betume. A gente vê ele dando os materiais específicos e medidas exatas para Moisés construir o tabernáculo, o Santo dos Santos, a arca, a medida de ouro, a medida de cada detalhe. A gente vê ele dando medidas exatas e o material específico para Salomão construir o templo. Em Ezequiel a gente vai ver algo profético. A gente percebe que ele quer construir em nós Cristo. Da mesma forma que Hebreus diz que o templo aqui na terra, o tabernáculo de Moisés, era uma sombra, era uma cópia mal feita do tabernáculo celestial. Da mesma forma, nós, a igreja, somos o corpo de Cristo, somos o templo do Espírito Santo e somos uma cópia do templo que há lá nos céus. Nós somos uma cópia de Jesus, nós temos que ser uma cópia de Jesus, e Deus, ele deu para a igreja na nova aliança as medidas exatas e o material específico que ele quer que esse templo seja construído. E qual que é o mapa, qual que é a planta dessa casa, dessa grande construção? A planta é a semelhança com Cristo. Essa é a planta. Essa é a marca de um verdadeiro cristão. É um cristão assim que faz parte da igreja. E a gente vai ver quando Jesus já começa o ministério dele, logo no comecinho, as primeiras palavras do Sermão do Monte, ele vai falar das bem-aventuranças. E aí logo em seguida ele passa e fala: vós sois o sal da terra. E o sal que perder o sabor, para nada mais presta, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Há uma grande pergunta: o que significa isso, ser sal da terra? Paul Washer vai dizer que o sal, ele possui certas características e que, se ele perder essas características químicas, ele deixa de ser sal. Da mesma forma, o cristão, se ele perder as características de Cristo, ele deixa de ser cristão. Cristão significa, no grego, pequeno Cristo. E quais são essas características, né? Muitos falam assim que a gente deve ser sal da terra, sendo influente no mundo. Eu acho isso muito vago e muito raso. Nenhum texto deve ser lido fora do contexto. O contexto desse texto em Mateus 5, os versos anteriores todos fazem parte do contexto e os posteriores também. Os anteriores falam da essência do cristão, falam das características dessa casa. Ele fala do material específico, as medidas exatas dessa casa, as características químicas desse sal. E as bem-aventuranças, ele começa falando: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, os pacificadores, os que têm sede e fome de justiça, os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando mentirem e vos caluniarem por minha causa, porque assim foi com os profetas que vieram antes de vós. Então esses são os frutos de um verdadeiro cristão, que está em Gálatas 5 também: alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, amor.
Essas são as características da casa de um verdadeiro cristão, que são, na verdade, atributos morais de Jesus. Mas para que essa casa fosse construída, a gente precisa destruir o que a gente construiu até agora. Deus precisa vir com o trator, com a retroescavadeira, destruir as nossas construções, fazer uma terraplanagem, ou seja, preparar o caminho do Senhor. Por isso que João Batista vem antes. E Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. É sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo.